também. Outra coisa de suma importância e que realmente vai ser muito bom para nós, que é que ao final do nosso evento vamos estar sorteando brindes. Então é importante que vocês participem com a gente, façam perguntas, fiquem ligados nas palestras para que possam participar desse sorteio. Agora, oficialmente, a gente começa o nosso 8º ciclo de palestras e é uma honra para mim é uma honra estar apresentando para vocês os nossos convidados, que é o Graciliano Gomes e a Caroline Correia, ambos que atuam ali na Prefeitura do Recife e vão estar trazendo para a gente um pouco da experiência deles. Agora, nesse momento, eu gostaria de estar passando a fala inicialmente para o Graciliano Gomes, que ele vai dar início à sua palestra tão enriquecedora para a gente, e posteriormente a Caroline também vai estar contribuindo de forma muito rica para o nosso conhecimento. Aos palestrantes, boa noite, sejam bem-vindos e podem se sentir à vontade já para iniciar suas apresentações. Olá, boa noite. Deixa eu ligar a câmera aqui. Olá. Vou ligar essa daqui também. Meu nome é Graciliano. Atualmente eu sou biólogo de formação, técnico em agroecologia, educador popular e atualmente estou fazendo especializações em agricultura urbana e desenvolvimento sustentável. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês agora, para vocês. Aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Graciliano. Perfeito. Deixa eu ver se consigo aumentar mais. Não, ficou comigo. Aí, foi. O nosso tema que a gente trouxe em conversa com a galera do PET é como transformar uma cidade resiliente através da agricultura urbana de base agroecológica. Aí, trazendo para vocês. Aí a gente dividiu em alguns temas, que são 2 subtemas, que é a agricultura urbana, ferramenta de transformação social e ambiental. Aí eu trago para vocês o que é agricultura urbana. Sabemos que existe agricultura do modo convencional, na zona rural, cultivo de alimentos, seja permacultura, monocultura, independente, produzindo alimento. Mas será que dá para trabalhar a agricultura urbana? Nota-se que existem muitas cidades que têm o meio rural e têm o meio urbano. Recife, por sua vez, não tem zona rural. Aí, como podemos trabalhar essa agricultura? Gente, se eu estiver falando muito rápido, avisem, tá? Ok. Aí, apresento a vocês a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, que está dentro da Secretaria de Projetos Especiais. Uma secretaria que veio a partir da inovação do prefeito João Campos, no primeiro mandato dele, para trabalhar exclusivamente a agricultura urbana. Como é isso? A secretaria veio por meio de uma inovação e também uma carência de trabalhar a agricultura urbana. Em outras cidades, existem secretarias que trabalham só a agricultura urbana, secretaria que estão dentro do meio ambiente, secretaria que trabalham a soberania alimentar, mas especialmente Recife, como a única capital uma capital do país, não, a Recife é capital de Pernambuco, melhor falar, tem uma secretaria voltada para a agricultura urbana que trabalha a agricultura urbana no Recife. Aí apresento para vocês a minha equipe, o time CEAL, que é atualmente a secretária executiva, é a querida Adriana Figueira, que está na gestão e é a secretária. Aí temos nossa equipe de gestão, temos nossa equipe técnica, que eu posso falar melhor que é uma equipe multidisciplinar, com técnicos em agroecologias, agrônomos,
arquitetos, assistentes sociais, e uma vasta, como eu posso dizer, uma vasta experiência na nossa equipe. Temos estudantes da Rural também, 2 cases de sucessos que foram estagiários e agora atualmente estão na equipe técnica. E também tem a equipe de campo. A nossa equipe de campo é formada por pessoas do sistema prisional, que depois que saem do sistema prisional, passam a trabalhar com a gente a partir de um projeto que se chama CAEL. É um convênio que a prefeitura tem com o governo do estado, e eles trabalham lá, e a gente utiliza a agricultura urbana de base agroecológica para conscientizar eles e formar eles. E eles trabalham com a gente, eles são a nossa equipe de campo. A nossa equipe de estagiários, que tem alguns aqui que estão fazendo movimentações. Temos estagiários da Rural também, da UFPE, de outras universidades, e tem estagiário de agronomia, de agroecologia, de assistência social, ciências do consumo também, e os nossos motoristas que levam a gente o Recife todo, o nosso transporte. Aí vamos lá. Aí, as ações da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, que são a assistência técnica. O que é essa assistência técnica, Graciliano? Essa assistência técnica, a gente tem algumas unidades que eu vou trazer para vocês depois, e os técnicos, que são a nossa equipe técnica, vão nas unidades fazer assistência técnica urbana. Não existe assistência técnica rural, que você vai lá, olha como a planta está, olha como o solo está. A gente tem isso aqui também no Recife, só que a gente faz nas nossas unidades produtivas e algumas hortas comunitárias. Dentro disso, também a gente fornece insumos. O que são esses insumos? É composto, adubo, terra, mudas. Essas mudas a gente faz a nossa operacionalidade dentro das unidades fixas, que são 2, que depois eu vou trazer para vocês. Também a gente faz implantação de hortas comunitárias, entre outras. A gente também faz a implantação de tecnologias alternativas. O que são essas tecnologias alternativas? São tecnologias que a gente faz para colocar na cidade. Tipo, as hortas verticais. É um tipo de tecnologias alternativas. A gente também tem algumas escolas biodigestores que, a partir do consumo dos alunos de fruta e resto de comida, são colocados no biodigestor e são transformados em gás que são direcionados para os fogões da escola. Implantação de SAFs, que são sistemas agroflorestais. A gente tem um case de sucesso também dentro da secretaria, que é uma das unidades fixas da secretaria, que Caroline vai trazer melhor para vocês. E tem articulações e parceria com o terceiro setor. O que é isso, Graciliano? A gente, como prefeitura, a gente trabalha com vários públicos. E o terceiro setor está aí para fortalecer. Anteriormente, quando não existia secretaria, o terceiro setor estava atuando aqui no Recife. E a secretaria chega não para tomar o trabalho deles, mas sim para fortalecer. A gente tem parceria atualmente com vários movimentos, o MCP é um deles, que a gente fez uma tecnologia que depois Caroline também vai trazer para vocês. A gente tem parceria também com o CERTA, que é o Serviço de Tecnologia Alternativo. A gente também tem parceria com a ONG chamada Giral, que a gente está apoiando eles como projeto, e também a gente está fazendo uma parceria com o Coletivo Capivara, entre outros, e a gente é super aberto para acolher eles, a ajudar e dar suporte. Aí, próximo. Aí, o que são as nossas unidades, onde a gente atua nas nossas unidades produtivas? A gente tem creche, escolas, comunidades produtivas. Tu vai fazer uma horta dentro de uma escola, para quê? Para quem não sabe, a horta tem um potencial muito rico e pedagógico. Vou trazer para vocês ao longo da fala também outros contextos. A gente faz hortas pedagógicas, hortas sensoriais, entre outras hortas dentro de escola, para ser uma sala de aula a mais dentro da educação do Recife. E a gente também trabalha na área da saúde
em alguns postos de saúde a gente atua, está com um projeto enorme para alguns hospitais aqui do Recife para fazer sistemas. Também a gente atua em terreiros. Terreiros a gente trabalha com hortas sagradas. Por quê? A galera, quando vai fazer algum trabalho, eles precisam de plantas medicinais. E essas plantas medicinais, às vezes no mercado, são muito caras. Mas por que você não pode produzir sua própria planta medicinal nos terreiros? E os terreiros aqui do Recife têm um grande potencial de produção de ervas medicinais. Porém, eles não têm a assistência técnica não, o conhecimento teórico. E a gente chega lá fazendo assistência técnica e ajudando essas pessoas a produzir as suas ervas medicinais. Também a gente faz assistência técnica nos CAPs. Os CAPs são, aqui em Recife, tem muitos CAPs, a gente atende mais ou menos 20 CAPs, e a gente tem um projeto que atende os CAPs. Vou falar depois dele. A gente atende também e dá suporte com assistência técnica a hortas comunitárias, na atuação de levar insumo, atender como eles estão, fazer assistência das plantas. A gente também atende compás. A gente atualmente está atendendo 4 compás, o 2 que eu atendo especificadamente, que é o Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha. Lá a gente tem uma horta, que a secretaria dá suporte, e do lado também tem uma escola. É bom quando a pessoa vai, atende a horta do compás e a escola. Também tem o Ariano Suassuna. Quem nunca foi no Ariano Suassuna, por trás do prédio, do lado do campo de tênis, tem uma horta lá, que a secretaria dá suporte. E tipo, eu não sou de lá, mas eu quero pegar algum tipo de muda. Sim, dentro do Compás, como o Compás é uma mega estrutura com vários, como é que eu posso dizer? Várias ações que a prefeitura faz lá. A horta é comunitária, você pode chegar lá e recolher o que você estiver precisando, tipo de medicinal. Lá tem jambu também, que é uma espécie de planta que deixa a boca dormente. Aí, tipo, vou retirar, mas vamos cuidar da horta. E a gente tem um SAFUC, que Carol vai trazer bem melhor para vocês depois, que é o nosso sistema agroflorestal urbano, que é do lado do prédio da prefeitura, e tem um sítio na Tanvale, que é uma unidade nossa. Essas 2 unidades, que é o SAFUC, Sistema Agroflorestal Urbano, e o sítio na Tanvale, são 2 unidades fixas da gente. O que são essas unidades físicas? A gente passa 24 horas lá e essas unidades dão apoio a gente com insumos, mudas, e quando a gente estiver cansado, a gente fica lá descansando para ir para outras demandas. E, atualmente, a CEAL conta com 100 unidades, que a gente está cuidando delas. E vamos lá. Aí, trazendo um pouco mais do sítio Nathan Vale para vocês. O sítio Nathan Vale fica localizado do lado do Parque de Exposição. Atualmente, é um pequeno que vai virar um grande laboratório. Caroline é a gestora de lá, do sítio Nathan Vale. A gente atua com produção de mudas, tem tecnologias alternativas que a gente faz. Bom, que a gente faz o teste no sítio Nathan Vale e depois leva para algumas unidades, como é o caso de algumas hortas verticais, que eu mesmo faço. Tirando isso também, o sítio Nathan Vale tem um sítio de compostagem, tem um meliponário lá, que a gente fez agora há pouco, que são abelhas sem ferrões, que eu posso trazer mais do sítio, que são muitas coisas. Também existe uma equipe de campo lá no sítio, a gente produz de ervas medicinais, a batata, milho. No dia de São José a gente fez um grande mutirão lá. E sobre o sítio, a gente também tem um mascote, que eu esqueci de colocar ela na foto, que é a nossa gata, Natália do Vale. Grande gata. Aí aqui é um pouco das tecnologias que a gente faz lá no sítio, que são os canteiros. Esses canteiros aqui são uma horta, esse primeiro canteiro que eu estou falando é uma horta medicinal, com várias espécies de policultura, de policultivo. Essa segunda foto que eu estou segurando, isso aqui é um vaso,
que a gente adaptou é uma espécie de garrafa daquelas de 2 litros, 5 litros. A gente perfura ela todinha e vai fazendo, colocando estarquias nela, e o boldinho se adaptou muito bem. A gente fez outros testes com manjericão, com jambu, não deu muito certo. Essa foi a espécie que mais se adaptou. Outra foto que tem aqui, essa terceira, a gente fez plantio de uma horta medicinal na bananeira. Sabemos que o caule da bananeira é muito rico em água e outros minerais. E a gente conseguiu fazer uma horta no caule da bananeira. Também outra tecnologia que é bem simples, todo mundo tem acesso, também é o plantio em saco. Você não tem uma área de terra, mas você pode colocar um saco, colocar terra, e a gente fez plantio de batata no saco. Aí outras tecnologias também. Onde plantar? Quando você olha para a agricultura urbana, essa é a pergunta que muita gente faz. Onde plantar? Mas a gente tem muitos locais que a gente pode cultivar de plantas comestíveis, de planta que não são comestíveis também. Tipo, a gente fez o plantio em uma bota. E essa foi minha bota, que ela não tinha uso mais. Ela pode até estar parecendo boa ainda, mas ela não tinha futuro mais. Teve que... Ela ganhou um contexto melhor. Aí a gente tem projetos dentro da secretaria. Muitos projetos lindos, que ajudam o cidadão recifense a ter uma vida melhor. E vamos lá, que eu coloquei 2 muvucas em homenagem à Natália, que ela com certeza está aqui. Os nossos projetos que a gente tem, o primeiro é o Muvuca. O Muvuca é um grande projeto que a gente tem, que atende a rede RAPS e a rede CAPS, que é um projeto voltado para os CAPS. Como é esse projeto? A gente atende os CAPS ao longo do início da secretaria, mas esse projeto vem veicular a utilização dos CAPs. Por quê? A horta medicinal é um grande aliado das pessoas que utilizam os CAPs. Vocês não têm ideia. E existem plantas medicinais que são curativas do ponto de acalmar, de relaxar pessoas. Além disso, também você pode recolher as plantas para fazer comida, e isso é terapêutico. Tem eu esqueci o nome agora, mas vai sair. Fátima Caio. Fátima Caio, um CAPS que tem. Não é um CAPS, depois que você passar por CAPS, você fica nele para ser a SECOM boa, Carol. O SECOM fica localizado na Avenida Caxangá, atrás da Avenida Caxangá. Lá a gente fez uma horta lá, uma horta de sucesso, e lá tem um molho pesto, que é feito do manjericão que a gente plantou lá, junto com a galera. A gente também fez cultivo de batata, de milho, entre outros. E não é só o cuidado com a horta é terapêutica. E há comprovação científica sobre isso. E o Muvuca é um grande aglomerado de sementes, que isso significadamente vem da África, por isso que trouxeram esse nome para o projeto Muvuca. Tem um Recolheita também, que é o projeto que a gente tem em parceria com algumas secretarias, principalmente o Conviva, que é a autarquia de feiras urbanas do Recife. Esse projeto, como funciona? Alguns alimentos são descartados e vão para o lixão, mas esse projeto faz diferente. Ele recolhe os resíduos, que são os resíduos orgânicos, e leva para o pátio de compostagem da Prefeitura do Recife. Tem um prédio sede, lá na Avenida Cais do Apolo. Lá por trás tem uma área que é Sistema Agroflorestal e compostagem, e lá existe uma grande compostagem. Quem cuida lá, quem é a gestora de lá, é a querida Carla, e lá os resíduos do Recolheita é levado para lá. E agora a gente está passando pela nova fase do Recolheita, que é a utilização dos alimentos que estão em estado bom, é levado para as cozinhas. E eu tinha colocado outro projeto, só que não está numa outra área. Vamos lá. Que esse é o meu xodó, que eu participei da formação, que é o Cultiva Recife.
Atualmente era o Agroecologizando, mas passou por uma reformulação e virou Cultiva Recife. O que é o Cultiva Recife? O Cultiva Recife foi criado para formar a população do Recife, quem tem interesse, principalmente a população em vulnerabilidade. Esse curso forma agricultores urbanos. Como vou formar agricultores urbanos? A gente passa por uma série de módulos de colheita, de cuidados do solo, compostagem, educação popular, soberania alimentar e entre outros. Aí, esse foi um cultivo que a gente fez no sítio Nathan Vale, com essa turma aí que é minha grande turma, que a gente conseguiu formar. Algumas dessas pessoas a gente levou não, o movimento, que é o MCP, arrastou essas pessoas e agora estão lá no movimento. Isso é muito importante para a gente. Aí também vem o Cultiva Terreiro, que essa é uma proposta que a gente está fazendo, que vem um Cultiva Terreiro aí. Como é esse Cultiva Terreiro? Como eu tinha falado anteriormente, a população de terreiro precisa de ervas medicinais. E a gente quer formar a galera do terreiro, e a gente vai fazer um Cultiva Terreiro. Não sei a data certa, quando tiver, a gente vai estar divulgando no Instagram da secretaria, que é agroecologia.recife. A gente vai estar divulgando, e com a galera do terreiro também, a gente vai formar a galera do terreiro. Também tem o Cultiva Pedagógico. Esse Cultiva é mais voltado para a área dos professores. Como assim? Como a gente utiliza a horta como forma pedagógica, como ferramenta pedagógica, houve uma carência, um apelo dos professores, e mesmo nesse ano que veio a temática de educação ambiental da Rede de Educação do Recife, os professores pularam em cima da secretaria. Vocês vão ter que fazer alguma coisa para a gente. Vocês têm o conhecimento, passem para a gente. A gente fez uma conversa, primeiramente, aí a gente vai formalizar isso e tá só no engate para a gente iniciar o Cultiva Pedagógico voltado para os professores. Também tem o Cultiva Comunidade. Que é esse Cultiva Comunidade? Se a galera do terreiro, a galera dos professores vão ter, porque a gente não pode ter também. Esse Cultiva Pedagógico é mais para a área para a comunidade mesmo, ter esse acesso ao como plantar, como cultivar, como colher, como fazer compostagem. E esse é nosso banco de talentos de projetos da secretaria. E, Carol, você quer complementar alguma coisa? Eu falei muito rápido. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Caroline, eu vou pegar essa deixa aí de graça. Como vocês puderam ver, né, a secretaria tem vários projetos, tem vários eixos, e mostra que uma agricultura urbana é mais do que só plantar, né, plantar comida. Ela surgiu há 4 anos atrás, mas, né, que Graça falou, e ela surge com o propósito de combater a fome na cidade do Recife. Então, não só combater a fome, mas de forma segura, né, proporcionar segurança alimentar e proporcionar soberania alimentar também e nutricional, né? Então, foi massa aí escutar a Graça falando, que às vezes eu fico, meu Deus, eu trabalho aí mesmo, eu me apaixono de novo e de novo e de novo. Eu não conhecia a secretaria, tá? Há 4 anos atrás eu nem sabia que existiria uma secretaria de agricultura em uma cidade que é 100% urbana. Como é que faz de agricultura aqui? Mas descobri de perto como é que faz e hoje eu estou fazendo junto também. Mas, enfim, deixa eu me apresentar aí. Valeu, Graça, pela apresentação. E meu nome é Caroline, né? Eu sou gestora de agricultura urbana na Secretaria de Agricultura Urbana aqui do Recife, sou bióloga de formação e sou técnica agrícola. E assim, Graça não falou, mas ele é filho de agricultor, né? Ele vem de Glória de Goitá. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa 100% urbana, nunca morei no interior, e quando eu fazia o curso de agricultura, o pessoal me chamava de doida. Tu tá fazendo agricultura para fazer aonde? Aí eu, na cidade. Ô, gente, tu vai fazer o quê na cidade? Em Recife? Aí eu vou. E aí eu nem sabia ainda que existia secretaria. E aí depois eu descobri e agora eu estou aqui junto, né, somando a isso. Eu vou trazer um pouquinho, né, de tecnologias regenerativas
na proposta no meio urbano, né? Então, eu vou falar um pouco de corredores agroecológicos urbanos e sistemas agroflorestais urbanos. Pode passar, Graça. Pronto, Graça já falou um pouco, mas aí eu trago novamente que Recife, ela é considerada uma das cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas no Brasil, né? Por causa da elevação do nível no mar, por causa da alta densidade, né, de construções e pessoas, enfim. E aí a gente tem ilhas de calor, né? Não é à toa que às vezes a gente brinca com o clima de Recife, né? Mas a gente passa por ilhas de calor, que nada mais é essa somatória de muita gente, muita construção, pouco verde, né, pouca área cultivada, enfim, é uma cidade 100% urbana e também passa por problemáticas como insegurança alimentar, né, e nutricional, a fome. E aí, baseado nisso, como é que a gente pode fazer uma agricultura aqui dentro, né, em uma cidade que tem pouco espaço, que não tem solo cultivável, vamos dizer assim, se tiver bem pouco, e como é que a gente pode usar isso, né, para tornar ela uma cidade resiliente e resistente a essas mudanças climáticas, né, porque a gente está em uma situação de emergência climática. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso aqui agora. Graças. Passou? Passou. Pronto. Então, eu trago para vocês, primeiramente, né, antes de tudo, o que é uma tecnologia regenerativa, né? Então, regenerativa, ela significa gerar, né? Ou produzir novamente, né? Formar-se de novo. Então, a agricultura que vem para restaurar e melhorar a saúde do ecossistema agrícola, né? Vem para a regeneração da saúde do solo, vem para aumentar a biodiversidade, né? Vem para trazer a microbiota novamente do solo, vem para reestruturar, enfim, vem para somar aqui, né, na cidade e proporcionar um ambiente que a gente possa estar cultivando, né? Então, uma agricultura regenerativa é uma agricultura que vai trazer de volta o que a gente perdeu, o que a gente mesmo se fez perder, né? Porque é um solo que a gente desgastou, esgotou ele, né? Porque muita gente tem a ideia de que o solo é um recurso ilimitado, mas não, a gente vive perdendo ele constantemente e continua perdendo cada vez mais rápido e ele não está se formando, né, o suficientemente rápido para estar fazendo essa compensação do que a gente perde. Então, a gente está perdendo muito mais do que ele está se formando. E aí por isso que vem essas tecnologias regenerativas, né, e essas tecnologias alternativas, como o Graça já falou, e é o que a gente tenta aplicar dentro da nossa secretaria, porque a gente entende o nosso cenário da cidade e tenta modificar isso como a gente pode. Então, a primeira tecnologia que eu trago para vocês é um corredor agroecológico. Alguém já ouviu falar de corredor agroecológico? Não sei se vocês já ouviram falar aí. Eu já ouvi falar de corredor ecológico, mas de agroecológico eu ouvi recentemente, chique demais vocês, então. Então, corredor agroecológicos, né, eles estão se referindo a áreas individuais ou coletivas, onde faixas e cultivos alimentares são combinadas, temporal e espacialmente, com espécies de plantas de cobertura e outras de interesse local, compondo o sistema de consórcio e rotação. Ou seja, o corredor agroecológico, ele vem, né, unindo também, ele precisa estar perto de uma área, um fragmento de mata nativa, tá? Para fazer um corredor agroecológico com sementes crioulas que vá proporcionar o aumento e preservação daquela biodiversidade daquele local, né? Então, para que fazer um corredor agroecológico? Ele vai garantir, além da produção de alimentos e soberania naturais, tá? Porque a gente vai estar usando plantas de serviços, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Ele vai promover a agrobiodiversidade, que é toda aquela biodiversidade do local de cultivo,
e vai construir, novamente, regenerar, né, a fertilidade dos solos. Então, a gente veio... e o corredor agroecológico, inclusive, ele foi uma tecnologia criada pela Embrapa, uma pesquisa a partir de uma pesquisa feita da Embrapa de Goiás, com o MCP, e o Altair Toledo Machado, que é um agrônomo, e ele é especialista, né, em sementes crioulas e na conservação genética dessas sementes. Pode passar, Graça. Então, a gente, no sítio Nathan Valley, que Graça falou, a gente lá no sítio, a gente tem uma área de 7.000 metros quadrados, mais ou menos. E nessa área a gente tem 54 canteiros produtivos, tem pátio de compostagem, tem abelha, tem minhocário, tem produção de muda, né? Enfim, é uma diversidade de coisas e um espaço, e tem uma área reservada para ser o nosso sistema agroflorestal. E aí o MCP chegou junto e propôs fazer um corredor agroecológico urbano, e a gente achou o máximo, né? Porque uma das ideias do sítio é criar um banco de sementes crioulas. E o MCP chega com essa proposta, né, de fazer cultivo em março, né, desse ano, na data do mês de São José, né, por causa do plantio de milho. Então, a gente fez junto esse corredor lá no sítio, que foi aberto ao público, tá? Foi gente do Cultiva, o pessoal do MCP, foi o pessoal do curso do BACEP, veio gente do CERTA. Então, a gente procura sempre, quando tem esses mutirões, chamar o público, né, para conhecer o espaço e também para estar produzindo ali dentro. Até porque o que a gente faz nesses espaços é para a população de Recife, né? Então, a gente tenta o máximo trazer a população para junto, para dentro, para estar fazendo essas tecnologias também, para estar conhecendo. Isso tudo a gente faz através da educação popular, né? E aí, para fazer esse corredor agroecológico, a gente fez um pré-mutirão, que teve o preparo do solo, porque essa área aí era totalmente compactada, né? É uma área que a gente quer fazer o nosso SAF, né, Sistema Agroflorestal, e que precisava de um cuidado. Então, essa proposta do corredor veio em um grande momento, porque esse corredor ajudou, e está ajudando ainda, a estruturar esse solo, né? A gente fez esse mutirão de implantação, né, junto com um curso que o MCP deu sobre sementes crioulas, sobre o corredor, e enfim, é uma tecnologia que trabalha justamente nessa regeneração do solo, né, e que vai servir para a gente, o produto disso vai servir para a gente criar o nosso banco de semente, né, e o banco de semente vai gerar o quê para a gente? Uma autonomia, né, em relação à produção. Perdão, gente, eu cliquei sem querer aqui no áudio e não notei. Mas, enfim, vai gerar uma autonomia, né, de produção, vai trazer mais segurança alimentar, porque a gente sabe de onde essa semente está vindo. É uma semente que não tem modificação genética, né, é uma semente pura, que vem de um assentamento, não vou lembrar o nome agora, mas é um assentamento que o MCP tem esse contato aí. E aí, a gente quer esse corredor agroecológico, se a gente for pensar também, é uma maneira de unir o campo, que tem essa gama de diversidade de sementes, com a cidade, que geralmente, uma cidade de 100% urbana, é difícil de produção, né? Então, a gente quer criar essa autonomia, a gente quer proporcionar isso para as unidades que a gente atende, né? E aí, daqui para o final do ano, talvez ano que vem, a gente vai começar a fazer esse banco de sementes com as sementes do corredor, né, e com outras também. A gente fez isso a partir de uma construção participativa e coletiva, né, a gente faz muito disso na agroecologia, em tudo que a gente faz, até porque a agricultura que a gente faz é de base agroecológica, então tudo que a gente faz com participação das pessoas, né,
mesmo que internamente a gente também faz dessa forma. Seja de fazer um curso, a gente faz de construção participativa e coletiva, seja de fazer um mutirão com o pessoal de fora, a gente também faz de maneira coletiva. E aí tem umas fotinhas, né, da área, enfim, a gente fez adubação, cobertura de solo e demarcação de linhas de plantio. No dia a gente se dividiu em 2 grupos, porque foi bastante gente, e uma parte ficou no campo, outra parte ficou nessa construção participativa. E as sementes foram escolhidas de acordo com a área da gente, o que é que a gente precisava para a área e o que é que o pessoal queria plantar, né? Tanto é que... Pode passar, Graça. Tanto é que... Passou? Acho que está dando um delayzinho. Mas, enfim... Tanto é que quando a gente fez essa construção coletiva, aqui não passou ainda, tá? Só para dizer. Também não. Que quando a gente fez essa construção coletiva, o pessoal escolheu, por ser mês de São José, né, mês de plantio de milho, eles escolheram 5 linhas de milho, né? Porque pelo simbolismo mesmo, e quiseram também plantar macaxeira. Então, aí tem um pouquinho das espécies que a gente plantou, né, as variedades. Então, milho, gergelim, girassol, os feijões, né, e a crotalária vieram todos do MCP. O margaridão e a macaxeira e o feijão de corda vieram do próprio sítio, né, que a gente pegou, acho que foi na casa de Graciliano, não foi? Que os pais deles são produtores, a avó também, e eles produzem lá semente, produzem lá feijão e outras coisas. A macaxeira foi de lá também, inclusive. Então, a gente plantou uma macaxeira e o feijão de corda da agricultura familiar que a família de Grace faz. E já é uma variedade que está com a gente há mais ou menos 1 ano, tá? Então, acho que a gente pode considerar ela até uma variedade local já. Então, é uma semente que já está acostumada, né, um pouco com o nosso terreno. Tanto é que se a gente bota lá, meu Deus, dá bom demais. Então, assim, aí a gente pode notar, né? Eu coloquei aqui um pouco das sementes que tem aí, que é milho, gergelim, crotalária, guandu, feijão de porco e de corda, são sementes que são plantas que vão ajudar na fixação de nitrogênio no solo, né? Vai ajudar na adubação, né, de cobertura, porque depois a gente pode, os feijões, né, a gente pode usar, deixar lá, fazer plantio direto. Fixação, cobertura, o milho vai ajudar na estruturação, né, o feijão de porco também na estruturação do solo, por causa das raízes. Então, o corredor agroecológico visa essa produção de sementes crioulas, né? E também essa questão da regeneração, né, de áreas degradadas. É, né? Uma tecnologia que a gente usa muito, né, em áreas degradadas, justamente por causa do tipo de planta que a gente faz o cultivo. E aí a gente fez isso lá no sítio, faz alguns meses já, colhemos 60 espigas de milho, né, dessas que a gente vai pegar as sementes para poder começar a replantar, né, e fazer o nosso banco. E aí falta colher o gergelim ainda, mas a gente tá seguindo e tá bonito, enfim. Então, eu cliquei na seta aqui para passar o slide, esqueci que era tu. Passa aí, por favor. E aí, esse foi uma ação em conjunta, né, que o MCP fez com a gente, que a prefeitura abraçou, e foi o primeiro corredor, né, o primeiro corredor agroecológico urbano em Pernambuco, tá? O MCP, ele faz muitos corredores agroecológicos no campo, né, nos interiores e tudo mais. E aí a gente teve o privilégio de ser o primeiro aqui de Pernambuco, e foi uma coisa linda, né? Foi bonito demais. Aí tem algumas fotinhas, né, do corredor de manhã, de noite e do preparo que foi. Nos próximos, convido vocês também a chegarem lá quando a gente for fazer de novo, né, que vai ser bem bacana e bem bonito. Pode passar, Graça.
Então, e outra tecnologia é o sistema agroflorestal agroecológico, né? Vocês aí já devem ter escutado falar também, mas que nada mais é que um sistema de cultivo que integra, né, o plantio de culturas agrícolas com árvores nativas e culturas anuais, enfim. E eu gosto de falar que é um cultivo que imita a natureza, né? A gente se espelha na natureza. É até irônico, né, um pouco, porque a gente destruiu a natureza para poder fazer cidade, fazer tudo, e hoje a gente aprende com ela, né, e imita ela para poder cultivar. Mas eu gosto de falar que um sistema agroflorestal agroecológico, por que eu não falo só agroflorestal? Porque não necessariamente um sistema agroflorestal ele vai ser agroecológico, tá? Porque quando a gente fala que ele é agroecológico, a gente vai envolver a população, a gente vai envolver as pessoas, né? A gente vai envolver o ambiental, a gente vai envolver o econômico. E eu gosto de dizer que é um sistema que foca... É um sistema de relações, né? Relações do cultivo, né? Com a natureza, com os animais, com as próprias plantas, né, e com as pessoas. São relações benéficas que se formam e se torna, né, a partir disso se dá um conjunto de produtos. E não só também, não é só focado na produtividade, né? Então, um espaço agroecológico, a gente imita a natureza, porque na natureza a gente tem plantas de diversos estratos, né? De rasteiras, porte médio, porte alto, emergentes, e cada uma delas vai ter sua função. E aí a gente não tem a necessidade de estar interferindo nesse plantio tão... A gente não tem a necessidade de estar interferindo o tempo todo, porque ele se equilibra entre si, né? Então, ele vai aumentar a biodiversidade, ele vai fazer a gestão de recursos naturais, né? Porque ele também vai estar regenerando o solo, vai regenerar áreas degradadas, né? Eu gosto de dizer que um sistema agroflorestal, ele vai ser o que a pessoa precisar que ele seja, né? Porque a gente pode plantar ele para regenerar uma área degradada, a gente pode plantar ele para produção de comida, a gente pode plantar ele com mais espécies frutíferas, né? A gente pode plantar ele com mais espécies de hortaliças. Então, isso vai depender do que cada um quer para si e do espaço disponível também. Então, ele também é um sistema que vai otimizar o uso da terra, né? Porque a gente consegue plantar uma diversidade de coisas em um espaço menor. Pode passar, Graça. E aí, por que a gente planta agrofloresta na cidade, em vez de uma monocultura, por exemplo? Quando a gente fala de monocultura, né, a gente está falando do plantio de uma espécie só e que muitas vezes deixa o solo exposto, né, um cultivo que vai ficar dependente de defensivos agrícolas, né, para fazer o manejo de pragas e doenças, e também que vai ficar dependendo de insumos externos, né? E aí, como é que a gente faz uma monocultura se na cidade a gente já não tem solo, né? Então, a gente precisa fazer um plantio que ajude a gente na problemática que existe dentro da nossa cidade, dentro da nossa realidade. E a realidade da gente é que a gente quer justamente aumentar a área verde da cidade, a gente quer regenerar solo, a gente quer, não é nem regenerar, a gente quer formar solo, porque muitas áreas que a gente vai não tem camada de solo, né? É aterro, piche, é difícil, é complicado. E aí, por isso que a gente usa também a agrofloresta como uma tecnologia para estar plantando na cidade, já que ela vai dar cobertura diária, resiliência climática, porque ela vai diminuir as ilhas de calor, né, através da cobertura que ela vai proporcionar. Ela vai criar o próprio solo a partir das folhas da matéria orgânica que vai caindo. Ela vai aumentar a biodiversidade de fauna, de polinizadores, de microbiota do solo, né?
ela vai estar trabalhando estruturalmente naquele solo também. Então, a gente precisa fazer agrofloresta na cidade, a gente precisa plantar de forma agroecológica na cidade, né? Não tem uma forma que não seja desse jeito, né? De forma agroecológica, de forma que a gente construa novamente tudo aquilo que a gente perdeu durante esse processo de urbanização, né? Porque a gente, como ser humano, a gente tem um poder de modificar as coisas, mas aí a gente escolhe modificar de forma positiva, né, ou de forma negativa. Então, a secretaria anda de mãos dadas, né, e atua de forma agroecológica, né, e traz essas tecnologias junto com a gente. E aí, Graça, pode passar. Falando de agrofloresta ainda, né, a gente fez, a primeira agrofloresta que a secretaria fez foi e eu acho isso incrível, acho que Carla está aí, não sei, Carla é a coordenadora lá do SAFUC, né, que é o Sistema Agroflorestal Urbano e Compostagem. Quando eu conheci a secretaria, eu conheci por ele. Eu vi que tinha um sistema agroflorestal, que era urbano, e que ficava no estacionamento da prefeitura. E eu fiquei, como assim? Como assim existe um sistema agroflorestal aí? Eu nunca ouvi falar. E aí você vai olhar no mapa ao redor, só tem concreto, só tem cimento, só tem área construída. E aí, quando eu vi aonde era, eu não acredito, eu tenho que conhecer. E aí, esse sistema agroflorestal, ele foi criado pouco depois que a secretaria foi criada, né? Foi uma parceria, não lembro se foi parceria, mas foi em conjunto com o Manga Rosa, que é um coletivo. E aí. É o quê? Com edital, Por um amiga. edital, perfeito. Por um edital. E aí o Manga Rosa chegou junto para construir esse sistema. E antigamente isso aí não era nada. Era piche, era cimento, não tinha solo. E isso aí está do lado de uma, teoricamente, APP, né, que é uma área de preservação permanente, que é é do lado do rio, é porque na foto não dá para ver, mas aí é o rio, sabe? É do lado do rio. Então, é uma área de regeneração, é uma área de resistência, né? É uma área que hoje a gente encontra centímetros de solo, né, formadas, regeneradas, porque antes não se via. E é um case muito de sucesso que eu falo e fico super feliz em falar, porque quando eu entrei, eu me apaixonei por esse lugar. E a gente tem um pátio de compostagem também, né? Então, assim, que, como o Graça falou, do projeto Recolheita, né? Que os resíduos alimentícios vêm dos mercados, né? Vai para o SAFUC, e aí faz esse processo de compostagem, o que ajudou muito, né, nessa regeneração do solo, a manter esse espaço também, a se tornar mais autônomo, né? Hoje o SAFUC é o carro-chefe da gente. Ele que produz a maior quantidade de composto para estar indo para as nossas unidades. E eu acho isso incrível, E aí está cada vez mais expandindo. Hoje a gente consegue ver a biodiversidade que a gente não via antes. A gente vai da prefeitura, do prédio da prefeitura para lá, a gente vai num calor tão grande, porque é cimento, né? É piche, aí é aquele mormaço. Quando a gente chega no sistema, o clima já muda, né? Então a gente criou um escudo aí através desse SAF, diminuindo um pouco, né, da ilha de calor. Esse SAF aí tem 3 anos, já tem uma estratificação bacana, né, que a gente consegue ver aí dessa imagem aérea. É uma ferramenta pedagógica também, que o pessoal vai para lá fazer visitas, tomar banho de mangueira, as crianças. E aí tem uma diversidade grande de plantas, de animais, e também temos uma como é, Natália do Valequim, para a gente? Tem uma capivarinha lá, uma mascote lá também, que é a capivara, que aparece lá para comer um pouquinho, né? Para dividir um pouco desse espaço com a gente. Economia E solidária. aí, isso, a economia solidária, exatamente. Mas é isso, pode passar aí, Graça.
Como eu estava falando, né, lá ano passado, isso é baseado no ano passado, tá? Mas foi um espaço que recebeu mais de 400 visitas pedagógicas, né? Produziu 90 mil, quase 10 mil mudas, né? Entre elas hortaliças medicinais, punks, né? E aí, ó, nessa foto a gente consegue ver o estacionamento, tá vendo? Antes era isso. E hoje tá desse jeito. E aí a gente percebe um pouco da vegetação que se criou dentro desse SAF, que vai pegando um pouco, né, da vegetação que margeia o rio. O rio dá para ver também aí do lado esquerdo, né? E eu acho isso espetacular, porque é isso que a gente quer fazer enquanto secretaria na cidade, sabe? Fazer ilhas de escudo através de SAFs, né? Para diminuir as ilhas de calor, para trazer solo para a cidade que a gente perdeu, né? Para trabalhar, para mitigar a insegurança alimentar, para combater a fome, né? Então, toda vez que eu falo do SAFUC, eu fico um pouco besta do que a gente construiu, né, nesse tempo. E eu acho muito massa. A gente pode passar, Grace. Aí também a gente, em relação à compostagem, né, que eu tinha falado, a gente recebe o triturado da Enlurb, né? Eles fazem as podas na cidade, levam para lá, tanto para lá quanto para o sítio, e os resíduos alimentícios vêm dos mercados. Então, com esse processo de compostagem, com esse processo de implantação do SAF, a gente conseguiu evitar mais de 100 toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera, sabe? Isso é incrível. E 138 toneladas de resíduos orgânicos foram coletados e compostados, né? E aí, desses, 76 foram transformados em adubo, né? 76 disso tudo foi levado, foi distribuído em nossas unidades produtivas, entre as nossas unidades de creche, escola, terreiro, compás, horta comunitária, nossas próprias hortas, né, o SAFUC e o sítio, enfim. E aí é bem legal, porque a gente está ressignificando, né, a cidade, uma cidade 100% urbana. A Recife é uma cidade que é espelho para outras, tá? E em relação à agricultura urbana, né? Inclusive, quando a gente vê, Caruaru, por exemplo, tem uma incidência altíssima de agricultura lá. Mas quando a gente para ver essas cidades que têm uma incidência alta, é porque elas têm uma grande porcentagem de campo dentro da cidade, né? Ela não é considerada uma cidade 100% urbana. Ela tem ainda espaços de campo lá dentro. E todo dia é um desafio, né? Todo dia é um desafio para a gente trazer mais tecnologias que a gente possa estar aplicando aqui na cidade e adaptando um pouco da realidade de cada unidade, né? Eu não vou falar nem da cidade, mas principalmente das unidades que a gente acompanha, né? E dos nossos próprios unidades institucionais também. E aí é muito massa, porque a gente planta também para fazer essa captura de carbono, né? E aí o SAF, meu Deus, tá aí a prova viva, né? E aí, Graça, pode passar. E aí eu finalizo convidando vocês para conhecer de perto, né, as iniciativas da Secretaria de Agricultura Urbana do Recife. Para quem quiser ir visitar lá o SAFUC, lá fica aberto, o pessoal pode marcar uma visita com Carla, entrar em contato, mandar um e-mail para a secretaria ou para mim, Graça, enfim, para marcar uma visita lá, para fazer uma aula lá, para fazer um mutirão lá no sítio também, sabe? Para chegar no sítio, para estar chegando junto mesmo. Afinal de contas, o que a gente está construindo aqui enquanto secretaria é para vocês, né? É para vocês, é para a gente. E aí, é isso, gente. Vamos lá ver, eu vou adorar esperar vocês lá no sítio, vou receber vocês lá no sítio para conhecer um pouco de perto, né? E essa aí é a Natália do Vale, nossa mascote do sítio. Ai, curei. Com Eu interrompi e tudo. E exatamente, ela tem crachá, afinal, ela é a guardiã, né, do sítio Natan Vale, Natália do Vale, o nome dela. Então, quem for lá também convido também para levar um sachêzinho, tá? Pode ficar à vontade. Para mimar a gatinha da gente.
Mas, enfim. Agradeço aí a participação e o convite para estar chegando junto e para estar falando um pouquinho do trabalho da gente. Pessoal, a palestra para mim, particularmente, foi muito enriquecedora e eu acredito que para todos que participaram também. Gostei muito. Assim, para mim, particularmente, trouxe uma perspectiva muito diferente da cidade do Recife, porque eu particularmente sou do interior e tem muita coisa aqui do Recife que eu não conheço. E assim, saber que vocês estão contribuindo também para que a cidade continue aumentando a sua cor verde, assim, no mapa, vamos colocar assim, para mim é incrível o que vocês estão fazendo. Temos várias perguntas. É. E eu vou começar com a pergunta da Labelle Cordeiro, que ela mandou o seguinte: na visão da secretaria, quais são hoje os principais obstáculos para expandir a agricultura urbana no Recife? Falo sobre disponibilidade de áreas, financiamento, capacitação técnica, engajamento comunitário, etc. Já existem estratégias sendo planejadas para superá-los nos próximos anos? Se sim, quais? Amiga, tu responde, eu respondo. A gente responde, pode responder, a gente responde junto. Arrasou na pergunta. Como é o nome dela mesmo? Labelle. Labelle, vamos lá. A gente tem estratégia assim, a gente está pondo em prática. O Cultiva Recife é uma das estratégias que a gente tem para formar agricultores urbanos. Em relação às hortas comunitárias, a gente tem uma relação boa com algumas hortas comunitárias, que a gente dá suporte a elas. Isso também é uma coisa para melhorar. Porque foi uma pergunta muito extensa. Ela perguntou se a gente já tem iniciativa, quais são os principais desafios, né? Então, um dos principais desafios é encontrar terra para produzir. A gente tem muito espaço ocioso em Recife, tá? E aí também é algo que a gente está correndo atrás disso, é procurar saber de quem são esses espaços ociosos para a gente tentar conseguir trazer para a gente, né? Ver se a gente consegue produzir lá. Porque é uma cidade 100% urbana, arrodeada de concreto, arrodeada de construção, de prédio, então a gente precisa arrumar lugares, né, e para fazer essa produção. E aí a nossa intenção é pelo menos ter um SAF em cada RPA, que RPA é a região que é dividida aqui em Recife, tá? Tipo, tem RPA 4, que é aqui Cordeiro, Putinho, enfim, alguns bairros, e tem outras RPAs. Então, a nossa ideia é, pelo menos, fazer um RPA em cada... um SAF em cada RPA. Só que a gente não consegue fazer isso, não consegue botar isso para frente, porque até então a gente não encontrou terreno ainda, tá? Então, acho que se a gente fosse falar, o principal desafio é esse, porque capacitação técnica a gente tem muita gente que procura a gente para vir trabalhar, tem gente de fora, lá de Barreiros, que é de longe, quer vir para cá para trabalhar com a gente. Então, a gente tem esse acervo técnico, né? A nossa equipe aumentou, mas as unidades produtivas da gente também, geralmente elas que vêm atrás da gente. Então, geralmente quem vem é porque tem vontade, né, de fazer. Então, se tem vontade de fazer, tem vontade de manter, né? Então, não é tanto um problema isso para a gente nessa questão de manutenção das hortas, dos SAFs e de plantios, né? Porque o pessoal tem interesse, principalmente as escolas e as creches, e agora esse interesse aumentou muito para os compases, porque os compases têm uma área grande, né, neles, e aí a gente trouxe a agricultura, né, e como a gente está cada vez mais sendo visibilizado pelo que a gente faz, cada vez mais está vindo gente querendo fazer isso, querendo produzir. E aí, só que enquanto secretaria, por exemplo, a gente fornece assistência técnica, né, insumos, que é composto, mudas e tudo mais, e a gente tem uma linha para se seguir, né? Porque a nossa ideia é transformar cada unidade produtiva nossa autônoma,
né, que elas possam cuidar da área produtiva delas, que elas possam cultivar, que elas possam manter, e que a gente vá lá esporadicamente para entregar um insumo, né, porque nem toda unidade vai ter a capacidade, né, ter espaço para estar produzindo, por exemplo, o composto dela. Então, a nossa ideia é que todas as nossas unidades se tornem autônomas, né? Mas eu não sei se eu respondi, mas a gente tem o nosso sítio, por exemplo, ele tem um apoio forte do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, né, grande, que foi através de editais que também abriram, enfim, e aí a gente conseguiu, né, esse aporte financeiro através do MDS, que forneceu vários maquinários para a gente, né, e insumos, e aí é um grande apoiador nosso. E aí a gente vai indo dessa forma, sabe? Tentando ganhar recurso onde dá, para a gente poder produzir mais. A nossa secretaria é uma secretaria pequena, tá, gente? E aí, quando eu digo, é pequena e nova. Então, assim, é difícil. Não é fácil trabalhar agricultura na cidade, muito menos quando é um tópico tão sensível e invisibilizado ainda, tá? Porque muita gente ainda invisibiliza essa agricultura que a gente faz aqui na cidade. E aí, cada vez mais, a gente está abrindo espaços e se mostrando mesmo, e o pessoal está chegando junto, e que isso viabiliza muita coisa também, porque a gente consegue fazer parcerias, né? Tanto de forma intersetorial, né, com outras secretarias, com outras autarquias dentro da própria secretaria, quanto com outros locais, com outras instituições, né? A Rural é um parceiro nosso também, né? E enfim, a Fiocruz, enfim, a gente vai trabalhando dessa forma, né? A gente não trabalha só, porque a agroecologia é isso também, né? A gente trabalha com todo mundo que chega junto, a gente quer trabalhar com o povo, quer trabalhar com a população, quer trabalhar com a instituição, quer fazer parceria para estar trabalhando junto e fazendo um produto que todo mundo queira, né? Mas é isso. Eu vou ser mais... Eu falei demais, né? Vou tentar ser rápida nas respostas, desculpa. Tá tranquilo, mas eu acho muito legal, assim, ver que, embora, feito você tenha falado, seja uma secretaria nova, mas, assim, o trabalho de vocês está fazendo muita diferença para a população, pelo que eu observei do que vocês vêm comentando na palestra. E, assim, eu acredito que é de suma importância e que realmente vocês continuem assim, porque quando já se faz tanto com pouco recurso, quando surgir mais recursos, realmente eu nem consigo imaginar o que é que possa vir por aí pela Prefeitura do Recife, através de Mais vocês. técnicos. A próxima pergunta foi do Carlos Freita. Qualquer pessoa pode pegar mudas no Nathan Valley, no sítio Nathan Valley? A resposta é com a gestora do sítio, tá? A gente prioriza a doação de mudas para as nossas unidades, né? Para as nossas ações que a gente faz e para o destino que ela é, né? Nada impede que uma pessoa entre em contato com a gente e peça a muda mandando e-mail perguntando: olha, queria umas mudas porque queria começar um cultivo em casa, queria, sei lá, explicando o motivo dessa procura, né? E aí nada impede também da gente fazer essa doação para essas pessoas, até porque é um serviço, como eu falei, é um serviço público, né? Mas que também a gente não pode estar dando muda para todo mundo, porque antigamente, por exemplo, era a sementeira do IPA no terreno que a gente está agora. Então tem muita gente que chega querendo pegar muda, mas é assim, para botar no jardim de casa, sabe? Como se for. E aí o nosso propósito não é esse, o nosso propósito é plantar plantas medicinais para usar para a nossa saúde, como terapia, usar como um instrumento pedagógico, usar como de forma educacional, né? Enfim, e aí a gente também não pode saindo distribuindo assim, porque senão vai ser um monte de gente batendo lá na porta querendo muda, né? Porque todo mundo ama planta. E aí, mas é isso, nada impede que mande ou fale comigo ou Graciliano, explique o motivo do porquê quer, né? E aí a gente faz essa avaliação juntos.
Já que foi falado sobre essa questão da pedagogia no trabalho assim com hortas e plantas medicinais também, a Isabela Silva, ela perguntou o seguinte: após a implantação de uma horta nas escolas, vocês acompanham por quanto tempo? Os alunos envolvidos nesse processo da horta, ou processo, é, os alunos são envolvidos nesse processo da horta, ou o processo é feito apenas com a equipe de vocês? Grace. Tu pode repetir a pergunta porque eu caí e quando eu estava no meio da tua pergunta, quando eu voltei. Com certeza, lá vai, ó. Após a implantação de uma horta nas escolas, vocês acompanham por quanto tempo? Os alunos são envolvidos nesse processo da horta ou o processo é feito apenas com a equipe de vocês? Vê só, a gente, quando entra em uma escola ou unidade, qualquer seja ela, a gente quer dar autonomia à unidade. Como assim autonomia? A gente quer ensinar eles a cultivar e ficar fazendo as manutenções. A gente sim coloca os alunos da mão na massa, a gente não vai botar um aluno para com enxada, entendeu? A gente faz todo o preparo da horta, toda a instrumentação, e depois, quando vai para o plantio, a gente convida a turma, tipo, no dia de na semana de São José, a gente meio que cuidou toda a área, cultivou, e depois chamou, nesse dia foi 163 crianças. Fiz uma Caramba, filinha, aí cada um lá ia colocava uma sementinha, e isso se tornou meio que um roçado agroecológico, numa escola aqui de Roda de Fogo, Creche Escola Miguel Arraes, Roda de Fogo. A gente, como eu já tinha falado, a gente utiliza a horta como instrumento pedagógico, entendeu? A gente quer que os alunos se envolvam nisso, porque eu já fui aluno, ainda sou, às vezes é chato estar dentro da sala de aula, só ar-condicionado e quadro. Botar essas crianças para interagir com a terra, isso vai ajudar com a imunidade, vai ganhar imunidade adquirida, contatos. E muitas vezes essas crianças só tem aquele espaço verde da escola, não tem uma área exata, uma área de terra em casa. Ou tem aquilo ou nada. Aí bora botar essas crianças para ganhar imunidade. Outra coisa, a gente mais ou menos, a gente quer dar autonomia às escolas, dentro disso, a gente instala a horta. No mínimo, mais ou menos, a gente quer dar uma autonomia passar uma assistência de 1 ano e depois deixar a escola seguir em frente, a gente vai desmamando lentamente, entende? Vai 15 dias, aí depois vai de 1 mês, mas se a coordenação da escola achar necessário que precisa da gente, a gente vai estar lá fazendo assistência técnica. Consegui responder a pergunta? eu acredito que sim. A gente, é legal falar também que a gente tem um termo de parceria, né? Sim, sim, o Justamente para termo. garantir isso também, essa relação. Né? E também a gente faz muito, né, Graça? E Graça pode falar até melhor que eu, porque eu fico mais no sítio, ele é mais das unidades, ele é de todas as unidades. Professor, né? Mas a gente faz muito o resgate da ancestralidade, né? Porque as crianças de antigamente brincavam até mais na rua. Hoje em dia, a criança não quer nem brincar na rua direito, quanto mais mexer com terra, né? Com planta. Antigamente a gente tinha muito disso ainda, pelo menos na minha época. Mas antigamente, por exemplo, eu tenho uma lembrança que na minha casa tinha um quintal que tinha uma areazinha de terra e tinha pitanga, tinha pinha, tinha um pé de colônia. E o que eu mais lembro é isso, que quando eu ficava doente, minha mãe me dava banho de colônia, sabe? E aí esse resgate que a gente procura sempre fazer com qualquer público que a gente faz, né? Porque também, e criar não só esse resgate, mas trazer o senso de pertencimento, né, àquele lugar. E aí a gente sempre trabalha pedagogicamente e é um eixo bastante importante da secretaria da gente, né? Então, todo lugar que a gente não vai só para plantar, a gente vai para trabalhar isso com o público lá também. É bem legal. Próxima pergunta foi da Eliane Ferretti. Sobre o cultivo hidropônico ou aquapônico, vocês acham viável para cidades? Sim. Então tá, a gente tem uma aquaponia no sítio
Eu prefiro mais a aquaponia, que é mais sustentável. A gente tem uma aquaponia no sítio, e tipo, essa aquaponia foi de resíduos que tinha lá, caco de telha, resto de cano. A gente, tipo, essa aquaponia eu fiz à base de uma que teve no Parque de Exposição ano passado. Eu fui lá visitar, eu sou tipo aquele professor Pardal. Aí eu fui lá, vi, aí a gente tinha material, eu disse assim, amiga, tá fazendo o quê? Aí eu disse, tô aqui, amigos, bora fazer uma companhia. Aí, tipo, foi resto de cano, foi mangueira, foi. A gente utilizou a bomba, era bomba de máquina de lavar para fazer a aquaponia. A gente utilizou os resíduos para fazer uma aquaponia, super deu certo. E é isto. E a aquaponia tem o seu viés que é muito bom, porque não vai precisar de terra, e sim de água. E aqui a gente consegue água mais fácil que terra, entendeu? E Verdade. na aquaponia a gente consegue utilizar as plantas para comer, dependendo do que você vai plantar, e além disso, a gente lá no sítio tem um tanque de peixe. Aí a gente utiliza a rotatividade com os excrementos dos peixes para nutrir as plantas. Aí, se você for fazer uma companhia aqui, no caso, local onde vocês quiserem, você vai ter as plantas como alimento e, além disso, os peixes. Perfeito, é isso mesmo, o Graça falou tudo. A gente não usa muito hidroponia por causa da adubação, né, que é química, e aí a gente procura evitar isso, e aí a gente usa a aquaponia, certo, Carlos, vou mandar. E aí, me perdi, mas é isso aí, o peixinho, né, a aquaponia, a gente trabalha mais com a aquaponia porque é algo mais natural. E, assim, é algo que pode ser adaptável, né? Uma tecnologia que dá para adaptar em pequenos espaços. Eu não sei se vocês conhecem a aquaponia que o pessoal aí do departamento de pesca fez, né? Com máquina, com geladeira e telha, enfim. Eles fizeram e com resíduos de plástico que iriam para o lixo, por exemplo. E aí eles reciclaram e transformaram isso numa aquaponia. É uma aquaponia pequena, mas que daria para alimentar, por exemplo, uma família de 3, 4, 5 pessoas, sabe? E aí eu acho isso incrível, porque fornece tanto essas duas, né? Esses dois produtos finais, o peixe e a plantinha. E aí está nos nossos projetos também de expandir isso, né? Enquanto tecnologia, da gente começar a levar isso para os locais também. Mas aí requer mais capacitação, né? Outro eixo, enfim. E aí, devagarzinho, a gente vai chegando lá. E também no SAF da Federal, o pessoal tem uma produção que é vertical, e são vários andares, e sensacional. Na cidade, minha gente, dá para produzir tudo que você quiser. É só pensar fora da caixa, porque tudo é adaptável, né? A gente tenta adaptar tudo para encaixar no nosso cenário. E esse produção vertical, ele tem produção de camarão, de peixe, de galinha, de mel, de um monte de coisa em uns andarezinhos assim, sabe? Então, a autonomia que isso vai dar para quem tiver isso em casa é extraordinária. Se eu não me engano, tem até biogás. Então, assim, sabe? É espetacular. Quem não conhece, eu acho que vale a pena ir lá conhecer. É uma tecnologia que, se eu não me engano, não foi inaugurada ainda, ou foi ano passado, não lembro agora, mas vale super a pena conhecer, porque faz a gente ver que dá para. Tem muita coisa que a gente acha que é impossível, mas é possível, sabe? Então dá para se inspirar nisso também. Amiga, essa informação de inaugurou, não. Se a gerente tivesse aqui, tu ia levar um peixe. Porque a gerente da gente é a ex-coordenadora do SAF, da UFPE. São Marinho. Deixa eu só mandar meu e-mail aqui. Mas é isso. Posso fazer a próxima pergunta? Fique à vontade. Vamos lá. Pronto, achei, porque eu tinha perdido aqui. Como é que eu vejo meu e-mail? A pergunta é da Karina Maria. Como vocês fazem para combater as árvores não nativas como o NIM, que
que não são benéficas para as abelhas? Graça, quer responder essa? Eu deixo para a senhora essa. Ó, a gente pegou as abelhas recentemente, né? Mas antes de, por exemplo, o nosso sítio, ele foi um terreno cedido, né? E tem várias, infelizmente, tem várias árvores que não são nativas. E além de não nativas, elas são plantas exóticas e tóxicas para abelhas. E aí a gente se encontrou nesse dilema, né? E segundo o Manual de Arborização do Recife, a gente tem que passar por um procedimento bem extenso, assim, para fazer a erradicação dessas árvores. A gente passou por esse processo antes mesmo de ter as abelhas, porque a gente queria abrir espaço para fazer a nossa produção de agrofloresta, né? E aí, nesse espaço anteriormente, ele tinha mais várias árvores de gliricídia, várias árvores de leucina, né? Gliricídia, apesar de bom, ela, meu Deus, gliricídia, leucina, pé de nim tem bastante, né? E há algumas árvores que não são de interesse para estar lá mesmo. Não é nem só de interesse, é porque são prejudiciais mesmo. Não lembro muito bem agora. Eu cheguei no processo dessa erradicação. As árvores não foram erradicadas, tá? A gente ainda está nesse processo em andamento, porque para cada árvore erradicada a gente tem que compensar com duas, né? Então, e as duas que a gente tem que plantar tem que estar de acordo com a tabelinha de indicação do manual de arborização. Elas precisam ter um determinado tamanho, elas precisam ter ser de espécies específicas, né? Então a gente precisa pegar essas árvores para fazer essa compensação. Mas a gente conseguiu, né? E a gente lida com no sítio a gente lidou desse jeito, né? A gente vai fazer a erradicação dessas árvores e para poder fazer o replantio. A gente não vai tirar todas, não, vai tirar todas, mas isso também foi um problema, porque apesar de ser tóxica para as abelhas, ela ainda cumpre um papel de, por exemplo, sequestro de carbono, né, de sombreamento, enfim. E aí a gente precisa justificar tudo que a gente vai erradicar. É um processo bem longo não, mas bem minucioso, né? E tem que ser mesmo, senão o pessoal vai sair erradicando tudo por aí. Mas aí a gente vai erradicar as pontas do sítio, não erradicou ainda por causa do terreno mesmo e da época, porque foi de chuva, né? O sítio é um terreno que a gente chama do ralo da rua, que a água todinha da rua vai para lá. Então fica bem alagado em algumas épocas e isso prejudica muito a locomoção por lá, né? Tem carro que não consegue chegar, atola, enfim. Mas a gente lida dessa forma, né? Nesse espaço. Ok. A gente tem mais 5 perguntinhas aí. Vamos. Vocês querem Agilizando. responder todas ou quer que a gente selecione algumas? Eu tô de boa. A gente segue. Então vamos lá, rapidinho a gente termina. Bora. Senti aí direta. Eita. Tô brincando. Ai. O Adalto Alves, ele mandou o seguinte: nessa questão da compostagem, ele colocou ligam, mas eu acho que seria levam. Vocês levam os alunos das creches e escolas para verem de perto como funcionam todo esse processo? Sim, o Sistema Agroflorestal Urbano recebe, que é o SAFU, que recebe visitas, e lá eles podem conhecer um pouco como é a compostagem e do sistema agroflorestal. Tem algumas pessoas que chegam lá, vão até pegar a enxada para mexer no composto, revirar a leira, e ainda lá no sistema agroflorestal está tendo agora também um banho de mangueira, que é bem clean, que você pode relaxar. E é isto. Achei inovador. Nesse calor. Realmente. A Júlia Alves Xavier, ela mandou o seguinte: tenho dúvida em questão da parte.
Não, essa aqui foi o que viajei agora. Foi em relação à coisa da gente. Pessoal, peço desculpa por isso. Tá tudo bem, querido. Olha, Sim, ela mandou o seguinte: tenho dúvida em questão de participação, se teria como fazermos parte do projeto caso interessados. Qual projeto? Seria o Cultiva Recife? sua secretaria. Isso ela não especificou aqui. Se tiver ainda, pode mandar aí no finalzinho aí, no chat pra gente. Dos dois. Para entrar ela colocou ambos, é possível. No caso, é o Cultiva Recife e o Muvuca. Isso aí. Sabia que alguém ia perguntar sobre o estágio. Como eu posso dizer? O Cultiva Recife, eu acho que você pode se encaixar no da comunidade, dependendo onde for ofertado o curso. A gente está tentando ofertar o curso nos compás aqui da região metropolitana. Por que no compás, Graciliano? Porque o compás é uma área que tem espaço para a gente utilizar. A gente fez um curso e um cultiva mais compacto e fez a implementação da horta do compás Eduardo Campos. Porque a gente deu a aula teórica e deu a prática, entendeu? Aí foi muito viável. Mas quando abrir seleção, com certeza, se a gente for fazer no compás, o compás vai abrir as seleções, aí tu pode acompanhar a rede do compás ou o Instagram da secretaria, que é agroecologia.recife. Estou fazendo um bom marketing. Vocês podem também, quem tiver interesse em estagiar na secretaria, vocês podem mandar o currículo, né, e um e-mailzinho para o e-mail que eu mandei agora, não para o meu, o da própria secretaria, que é Agricultura Urbana, se eu não me engano. Eu mandei aí em cima, no chat. Aí vocês podem estar mandando para lá, porque mesmo que não seja de imediato, a gente faz o nosso banco de talentos, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E quando vai abrindo vaga, a gente pode ir chamando para conversar, enfim. E quando às vezes a gente faz divulgação também através dos departamentos acadêmicos, né, dos DAs. Existe ainda isso? Existe, né? DA? Existe, amiga. E aí a gente faz essa procura assim, né? Mas é isso. Qualquer Viu? coisa vocês podem até mandar para o pet da gente, que a gente também divulga para o pessoal do curso. Pronto, perfeito. É isso. Show. O Kainan Lucas, ele perguntou o seguinte: como vocês referenciam os presidiários? Tem benefício antes deles cumprirem toda a pena ou apenas depois? Então, o pessoal, os ressocializandos, né? A gente chama de na verdade, eles são os reeducandos, né? A gente tem um convênio com a patronato penitenciária, né? Que é um órgão do governo, e dentro dele tem a CAEL, que é para onde o pessoal vai. É porque eu não estou lembrando agora o que significa CAEL, mas é por onde a gente faz esse convênio, né? Quem faz o pagamento, eles ganham um salário, né, para estarem trabalhando, e é um projeto do governo que surge para dar oportunidade para essas pessoas que saem, os egressos que saem, né, para cumprir a pena do lado de fora, e oportuniza essa geração de renda para eles. E aí a gente tem esse contrato via CAEL, eles mandam os currículos para a gente quando solicitado, e a gente vai vendo os que se encaixam com a gente. E aí, dessas pessoas, eles cumprem sei lá, tem gente que vai até 2026, dezembro de 2026 assinando. Então, até esse tempo, eles estão ganhando dinheiro, eles estão ganhando esse salário, né, do projeto, do convênio, e estão com a gente. A partir do momento que a pena deles acabam, eles saem desse convênio, eles são desligados desse projeto. E aí fica a mercê, assim, sabe? É um projeto incrível, mas que ainda precisa ser estruturado, né? Porque a gente que está de dentro e lidando com eles direto, a gente vê que é difícil, sabe? É difícil, tem muita invisibilidade, muita gente sai querendo mudar de vida,
mas fica difícil mudar de vida quando ninguém está querendo lhe aceitar para trabalhar, né? Muita gente nunca trabalhou antes, entra, enfim, fica recluso, né? Tem alguma experiência lá dentro, sai, a gente sabe que a pessoa sai meio com traumas, né? Com hábitos lá de dentro, com, enfim, mecanismos de defesa, enfim. É todo um problema estrutural, né? E aí, inclusive, a gente trabalha muito a agroecologia em cima disso, né? A agroecologia como ferramenta de ressocialização. E eu gosto muito de falar isso porque a gente, enquanto Secretaria de Agricultura Urbana, trabalhando com agroecologia, a gente pesa muito social, né? Então, a gente reconhece as diversas realidades que tem no nosso entorno e a gente tenta ser flexível para encaixar eles no nosso cenário e a gente se encaixar no cenário deles também. A gente valoriza muito a nossa equipe de campo porque elas são nosso motor, assim, sabe? Eles fazem parte, uma grande parte do trabalho da CEAL são eles que fazem, né? Eles que fazem a compostagem, eles que fazem plantio, eles que fazem manejo, a gente também faz, né? Mas eles fazem um trabalho mais pesado, né? E também fazem outros trabalhos também. Mas enquanto secretaria, enquanto agroecologia, a gente tenta exatamente, Pedro. E aí a gente tenta fazer diversas coisas, né? Por exemplo, almoços coletivos no nosso dia de trabalho, sabe? Para promover segurança alimentar para eles que muitas vezes, enfim, não almoçam, por exemplo, não querem almoçar, não estão com dinheiro para almoçar, ou isso ou aquilo. Então, a gente promove essa economia solidária, onde cada um leva um negocinho, mesmo que seja um negocinho besta, né? A gente faz o almoço, porque o sítio conta com uma cozinha de apoio, então a gente consegue cozinhar lá, a gente consegue cozinhar o que a gente colhe, né? A gente consegue distribuir entre eles, a gente almoça todo mundo junto na mesa, conversando, a gente faz com que não, a gente oferece a oportunidade de todo mundo que entra participar de um curso do Cultiva Recife para que eles também façam essa formação, aprendam e tenham criem esse senso de pertencimento e autonomia também no trabalho. E aí eu trago também que algumas pessoas, umas pessoas que estavam com a gente reincidiram, infelizmente, mas outras saíram e, infelizmente, até hoje não conseguiram emprego de carteira assinada. Outras voltaram para a gente, né? A gente também valoriza isso. Nós temos 2 casos de sucesso que saíram da secretaria, a assinatura, a pena acabou, e aí a gente contratou. E hoje eles são assistentes de agricultura urbana, né? E auxiliam a gente nas nossas unidades, nas nossas unidades produtivas, né? E aí é massa, é incrível, assim, ver como a agroecologia tem esse poder de mudar a vida, né? De transformar a realidade. Porque não é só o plantio, como alguém falou aí agora, acho que foi o Pedro. Não é só o plantio, a gente está buscando trazer dignidade para a vida das pessoas, né? Trazer essa segurança alimentar, trazer a formação, trazer bem-estar e terapia. Todos que vão para lá basicamente falam, gente, a gente nunca teve isso, em nenhum lugar a gente trabalha como trabalha aqui, né? E aí tem vários relatos que eles falam que em nenhum trabalho é assim, a gente tem todo mundo trata a gente bem aqui. Infelizmente, eles passam por muitos preconceitos, né, na rua, invisibilidade, e lá dentro não, a gente faz o oposto, a gente quer dar visibilidade ao trabalho deles, né, a gente estimula que eles tenham essa formação. A CAEL, por exemplo, oferece curso de formação em eletricista, em negócio de painel solar, em mecânico, eles dão vários cursos de formação, assim. E aí a gente abre exceção para eles fazerem esses cursos também, sabe? Porque a CAEL também tem um programa que quando você para de assinar, se você tem o certificado desses cursos, você tem mais chances de conseguir um emprego, porque eles fazem essa articulação, né? Então, assim,
É um processo. A gente promove palestras sobre racismo, a gente promove palestra de integração com a equipe, né? A gente promove vários momentos assim juntos para trazer esse senso de pertencimento mesmo lá, sabe? Para que seja um espaço seguro, acolhedor, e enfim. Carlos Henrique. Não, é o outro Carlos, né? Eu pensei que era um dos meninos de campo, aí eu já ia falar, não acredito, não. Mas, enfim. E aí, pronto, aí a gente vai lidando no dia a dia, né? E o que a gente pode fazer por eles, a gente faz. A gente tem um, inclusive, que saiu, não voltou para a gente, mas hoje ele tem um pátio de compostagem dele. E aí ele é hoje um composteiro, né? Ele vende o composto dele e ajuda uma horta comunitária que a gente tem também lá no Ibura. Então, assim, é incrível ver o poder da agroecologia na vida das pessoas, sabe? É bem gratificante. Eu imagino como vocês devem se sentir prestigiando tudo isso assim de primeira mão, né? Deve ser uma sensação realmente, não dá nem para descrever, eu acho. É incrível, é incrível. O Vinícius Correia da Silva Marcos, ele pergunta o seguinte: quais são os principais desafios da Secretaria de defender as áreas verdes do Recife? Posso citar, por exemplo, a Estrada de Belém, Rua 48 e Avenida João de Barros. Quando tu fala defender, é o que exatamente? A Rua 48 é onde fica o China 48, né? É bem arborizada e tudo mais. Porque, assim, esse papel de defender áreas verdes não é nosso, né? É papel da Secretaria de Meio Ambiente. O que a gente faz é focado mais realmente para a agricultura urbana, né? Essa prestação. Se fosse relacionado a áreas produtivas, aí era outros 500. Mas em relação à arborização, áreas verdes, por aí, enquanto Secretaria de Agricultura, a gente não tem, não é uma das nossas funções, vamos dizer assim, tá? Então, não que a gente também não, enfim, né? Mas assim, a gente não é nossa função fazer isso. A função mesmo é meio ambiente, é o meio ambiente do Estado e é o meio ambiente a Secretaria de Meio Ambiente do município, que faz essa regulação. E também o CPRH, né? Que são a Agência de Regulamentação Ambiental aqui. A Maria do Carmo, ela pergunta o seguinte: é possível pensar em hortas urbanas, em praças de bairros que são concretadas e que poderiam se tornar áreas verdes? Amiga, eu vou responder essa. Meu sonho é quando vejo um concreto colocando lá, dá vontade de pegar uma máquina e sair arrancando e plantar comida. Porque no lugar de você plantar. É radical, mas meu sonho é fazer isso. Porque é melhor você plantar comida do que grama, que não vai fazer nenhum efeito. Comida você está plantando, depois você vai ter uma colheita, entendeu? Aqui no Recife, a gente tem probleminha com plantar em certos locais, que nem todo lugar a gente pode plantar. Tem uma menina que trabalha com a gente, e ela tem uma horta no meio da rua. A gente não pode incidir lá porque ela é uma localizada região que, se a gente chegar lá, a própria prefeitura vai remover. Aí tem esses certos empecilhos que a gente não pode plantar em todos os locais, entendeu? Uhum. E, tipo, a gente pode... quando o Carol falou no manual de arborização, tem uns detalhezinhos que não pode plantar certos tipos de plantas que são frutíferas. Porque, tipo, se eu plantar uma jaca, ela vai crescer, pode cair e machucar alguém. Eles têm esse terminho dentro deles. Por isso que a gente não pode chegar lá e sair plantando. Outra coisa, a secretaria não planta árvore frutíferas em praças. Isso é papel do meio ambiente também, tá? A gente... Graça falou dessa praça aí, né? Que uma das pessoas que trabalha com a gente tem. Inclusive, é uma hortinha que ela fez junto aos moradores de rua dessa localidade. E acho incrível. Já é algo que ela aprendeu lá dentro e levou para fora, né? Essa produção.
A gente pode plantar em algumas praças, tá? Mas que elas sejam de domínio da prefeitura, que elas sejam municipais. E aí vai depender muito do plantio, porque a gente tem uma praça lá no aeroporto, a pracinha do aeroporto. E aí essa praça foi plantada ornamental, mas o povo arrancou. E aí uma das soluções que quem faz o plantio nas praças é a Secretaria de Inovação Urbana. É o Gabinete de Inovação Urbana, na verdade. E aí eles vieram conversar com a gente para saber se talvez não seria uma solução a gente ir lá plantar uma horta medicinal, por exemplo. Hortaliça fica mais difícil porque precisa de um cuidado maior, né? Mas medicinal não. E aí eles vieram conversar com a gente para ver a possibilidade, mas para isso a gente precisa fazer uma contato e articulação com a própria comunidade, né? Para saber se eles têm interesse, porque não adianta a gente pegar uma praça para plantar se a comunidade não abraçar, né? E aí a gente está nesse processo aí também para saber se vai dar certo da gente construir essa horta juntos com a comunidade e com o Gabinete de Inovação Urbana, para a gente poder colocar isso para frente. E aí depende muito. E como o Graça falou, essa questão do manual, né? Frutífero, inclusive teve, pessoal, não sei se vocês viram, o Plano Nacional de Arborização Urbana. Foi toda uma chamativa que teve, abriu ao público para as pessoas poderem opinar sobre. E aí o pessoal levou muito isso, né, da questão das árvores na cidade, que as árvores são cheias de árvores tóxicas, que planta sem planejamento, com a questão estrutural, né, enfim. E frutífera, né, por que não em cada rua a gente não planta uma frutífera? Vira um pomar, uma rua de pomar, uma rua só de acerola, uma rua só de goiaba. Mas aí tem essa questão dos carros e até dos pedestres mesmos, que quando, por exemplo, a azeitona, às vezes cai, fica cheio embaixo, se torna escorregadio, né? E aí se torna um foco que pode acontecer algum tipo de acidente. E aí, mas enfim, inclusive Recife também é uma cidade, uma das poucas cidades aqui do Brasil que tem um plano de arborização urbana, porque tem muitas cidades que não tem ainda, e esse comitê que surgiu, essa reunião, toda essa chamada pública foi justamente também para as pessoas estarem criando, né, esse senso de estarem criando o seu próprio plano de urbanização também, e para a gente opinar, né? Mas é isso, praças a gente pode plantar, não é que a gente não possa, mas vai depender da praça, vai depender da comunidade, né, enfim. A gente pode plantar em qualquer lugar da cidade, contanto que seja permitido. A realidade mas a realidade é essa, a gente pode ter um terreno que está largado lá, a gente precisa saber de quem é esse terreno, né? É da prefeitura, massa, a gente pode chegar lá e plantar. Mas é de alguém, é particular, certo? A pessoa permite, a pessoa quer, a pessoa cede, tem várias opções, sabe? Não é fácil, porque falando assim, parece até que é fácil, né? Chega lá, a gente negocia, mas não, é todo uns telhados também, exatamente. Oxe, socorro, meu Deus, oi, socorro. Mas é isso. Ô, amiga, tem vários espaços na UFRPE, tá bom ele chamar a gente a plantar lá também, né? É isso. Bora fazer convênio. Agora eu fiquei com vergonha, vai. A minha super entendi. Tem mais alguma pergunta? Não tem até um cainante. A nossa abelha já está aí, Kainan. Mas massa saber disso. Acho que a gente fez até um curso esses dias com ela. Conheceu ela. Chique. Acho Aquele teu ótimo. alto desligado. Só falta mais uma pergunta. Essa é a última. Desculpa. Foi a Maria do Carmo também que perguntou. E ela pergunta se existe calendário de formações sobre o tema para a comunidade. Então, como eu já tinha falado, esses cursos são a comunidade que solicita. Quando abrir, que tipo, mês passado foi mês retrasado, teve um Cultiva no Compaz Eduardo Campos.
Aí o cultivo, a rede do Compaz, o Instagram, divulgou quando ia ter. Mas a gente oficialmente não tem um calendário fixo que disponibiliza a comunidade, entendeu? Entendi. Pessoal, a gente encerrou as perguntas e agora vou chamar a minha amiga Andriele, que também é participante aqui do nosso PET Agronomia, que ela vai estar fazendo o tão esperado sorteio. E aí a gente tem um prêmio muito, muito, muito bom, viu? Para a comunidade aqui da universidade, eu já vou adiantando que a gente vai sortear um mini curso que será promovido também pelo PET Agronomia. Massa. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, que estão participando de mais um evento organizado pelo PET Agronomia. Também gostaria de parabenizar aos palestrantes. Sem a participação de vocês, esta edição do ciclo de palestras não seria possível. Então, gostaria de agradecer novamente e vamos para o nosso sorteio. O nosso sorteio acontecerá da seguinte forma. Serão sorteados 3 nomes, onde as pessoas que participaram ativamente durante esta noite, contribuindo com perguntas ou alguma outra interação, que ajudaram a enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. O primeiro voucher será um... Eita, poxa, desculpa, gente, porque eu estou um pouco nervosa. Serão 3 brindes. O nosso primeiro brinde será um voucher no valor de R$50, que poderá ser gasto no nosso espaço vivência na UFRPE. O nosso segundo brinde será uma plantinha, uma muda. E o terceiro será uma vaga do nosso curso totalmente gratuito, no nosso mini curso que nós iremos abrir futuramente, com o nome que tem como nome. Deixa eu ver aqui. Que de cabeça assim... Interpretação da fertilidade do solo e nutrição de planta, e outro que tem como nome análise de fertilidade do solo e nutrição de planta. Um spoilerzinho para vocês é que esse curso será que nós vamos estar disponibilizando, será um curso que veremos todas as análises de rotinas de um laboratório de fertilidade do solo. E ainda teremos algumas novidades desse tipo de análise. Então, vou transmitir aqui a tela do nosso sorteio. Eu vou falar que eu já coloquei já o nome de todos que estão participando. Está sendo transmitido aí para vocês? Tá sim, Andriele. Certo. Ô, Andriele, doação imediatamente. Vê só, tem aquele vasinho que eu postei foto com ele. Postei não, é que eu divulguei na apresentação. A gente vai estar doando também para vocês. Aí só vai ter que buscar lá no sítio Nathan Valley. Aí... Que coisa maravilhosa. Foi a secretária que mandou. E a superintendente de socorro. E minha gerente. Aí, em caso seriam 3, aumenta para 4. Beleza? Pronto, vai ser 4 brindes agora, gente. Muito obrigado, Glaciano, e todos os envolvidos, né, nesse brinde. Vou sortear aqui agora o nosso primeiro ganhador da noite. Eu quero participar desse sorteio também, viu? A Adalto Alves ganhou o voucher de R$50 no nosso Espaço Vivência. O segundo ganhador agora é o Lucas Lira, ganhou a nossa mudinha oferecida pelo PET Agronomia. O terceiro ganhador da nossa vaga gratuita, a Amanda Soares, ganhou a vaga gratuita do nosso mini curso. E agora o ganhador da mudinha oferecida pelo Graciano, Júlia Alves Xavier. Bom, eu peço que, por gentileza, vocês entrem em contato conosco através do nosso Instagram, para que assim podemos providenciar as entregas dos nossos brindes. Eu quero agradecer novamente a Graciliano pelo brinde que vocês estão doando para a gente. E é isso, gente.
Boa noite, eu vou passar a fala para a Admilson. E obrigada a todos e até o próximo evento. O professor Matheus, ele quer dar uma palavrinha com a gente. Vou ver que ele está aqui na chamada. Nosso tutor. Opa, Admilson, tudo bem? Me escuta aí? Sim, professor. Estava quase saindo aqui, que eu estava em trânsito, dirigindo, mas caí e voltei várias vezes, se alguém reparou. Até aparecer aqui. Caí e voltei várias vezes. Mas, enfim, só para agradecer mesmo. Estou aqui, eu acho que foi bastante proveitoso e com um público bastante presente, né? Toda vez eu me assusto com a quantidade de pessoas que assistem aí nossos eventos. E esse, particularmente, acho que deu mais do que o último que houve. Assim, então, agradecer aí Graciliano e Caroline. Assim, eu acho um trabalho fantástico, né? Assim, querer implementar esse tipo de agricultura, né? Por aqui, né? Assim, na verdade, é importantíssima, né? Em termos de ambiência, né? De quebrar um pouco o urbanismo cimentado, né? Eu, particularmente, não gosto. Mas acho que todo mundo que faz agronomia não gosta muito de cimento, né? Mas, enfim, isso é coisa para engenheiro civil. Mas é um prazer tê-los aqui. E qualquer coisa a gente está aí também para qualquer parceria, para qualquer coisa. Obrigado. E vamos lá. Vai lá, Denilson, pode concluir aí. Eu só queria falar uma coisa antes Queria de só agradecer também. Uhum. Não, pode falar. Outra Pode coisa, ficar à vontade. não só tem a gente dois, não. A nossa secretaria tem uma equipe multidisciplinar, tem uma galera que também é punk e está pronta para Imagina. tudo. Falar soberania alimentar, sementes crioulas, pode contactar a gente, tá? Ok. Tem mais pessoas que podem estar participando, chegando para agregar aí no PET Agronomia, né? Mas eu queria aproveitar e agradecer vocês, todo mundo da organização, né? Meu primo que eu conheci, meu primo distante, professor Matheus aí. É um prazer estar aqui, podendo trazer um pouquinho do que a gente faz na secretaria, né? E fiquei feliz de ver essa quantidade de pessoas aqui até essa hora. Agradecer vocês também que ficaram, né? E é isso, vamos embora, já vamos marcar a próxima. Ok. Graciliano, vai falar mais alguma coisa? Só queria agradecer, querido. E principalmente a Givanilson, que foi ele que me convidou. Disse assim, vou arrastar a Carol e vamos ser felizes juntos. Gratidão a todos. E precisando da secretaria, estamos à disposição. Boa noite. Beleza, obrigado. Pessoal, não esqueçam de assinar o formulário. Pessoal, em nome do PET Agronomia, a gente agradece a todos os envolvidos. Gostaria de agradecer ao professor Matheus, a Caroline, ao Graciliano também, por ter tirado um pouquinho do tempo de vocês em uma plena segunda-feira, que normalmente para mim, particularmente, é o dia mais cansativo da semana. E somos gratos por vocês terem trazido para a gente um pouquinho da experiência de vocês e ter mostrado para a gente também uma perspectiva diferente da nossa capital, Recife, né? E aos demais, eu gostaria também que vocês respondessem o formulário de presença que já foi disponibilizado no nosso chat. E a palavra-chave vai ser cidade resiliente. E agradecemos a todos vocês que participaram, que contribuíram com a gente também. E um agradecimento especial também, é uma parceria nossa com o Espaço Vivência. Agradecer especialmente a Rodrigo, que foi ele quem nos disponibilizou o voucher de R$50 do Vivência. E é isso, gente. Até a próxima. Não esqueçam de responder o formulário. E qualquer coisa, nós do PET Agronomia estamos aqui para estar contribuindo cada vez mais com a formação de vocês, junto com o Graciliano e a Caroline hoje, especialmente. Boa noite, pessoal. Obrigada.
Tchau, tchau. Vamos embora Boa conhecer lá, noite. viu? A Tchau, unidade tchau. produtiva da gente. Uhum. Boa noite. Tchau, tchau. E aí, boa noite.